Mas vamos ao que interessa quando a gente está falando aí do Rio, né? O que é o Rio 2.5? Então, como eu comentei, é um modelo de IA que foi uma LLM que foi criada aqui no Rio e que viralizou durante a Copa. Mas antes disso, é importante falar que a ideia do Rio 3.5 é ser um modelo aberto de inteligência artificial e qual que foi o grande boom aí, Liz? É que dentro de alguns testes, o Rio ele superou alguns modelos e alguns benchmarks em alguns requisitos técnicos. Então, isso acabou viralizando e todo mundo comentou aí sobre essa nova inteligência artificial que está sendo desenvolvida aqui no Rio. Mas, como gostamos de polêmica, a Nex, que é uma empresa, veio a público dizer que esse modelo é, na verdade, o modelo dela. Que quando eles foram testar aí, perceberam que ela tem a ver aí com o Nex. Então começou aqui, deixa eu trazer aqui para vocês, ó. A Nex Esse meme é maravilhoso. Ele falou o seguinte que ele disse aqui, a surpresa, o problema do Rio 3.5 é que é essencialmente o nosso modelo de código aberto, o Nex N2 Pro, só que com uma roupagem diferente. E aí todo mundo, aí veio uma série de comentários, vieram umas, né, aqui falando, inclusive de muitos brasileiros dizendo que o Brasil é assim mesmo. Então, isso chamou bastante atenção. Entretanto, o que eu acho que vale aqui a gente falar? O Rafael Quintanilha, ele fez um post aqui no X e que ele fala um pouquinho sobre todo esse contexto, né? Então, o que ele diz? Que o N2 Pro, que é do Nex, é baseado na mesma arquitetura do Qwen 397B, e aí, sim, o Rio de Janeiro ele divulgou que a base do Rio 3.5 é do Qwen. Então, isso é Qwen ou Queen, depois não sei qual que é a maneira correta de falar, mas lá na documentação a gente vê que há sim uma referência. E o que acontece? O Nex é baseado no Queen ou Qwen. Aí depois vocês me dizem aí como falar. E aí, o que ele diz? Pelo que entendi, primeiro foi feito o merge, que foi a integração dessa IA. E aí, depois aconteceu a destilação, toda uma questão técnica, mas, ou seja, ele pegou o Qwen, fez o merge dele, a integração, para poder criar, então, o Rio 3.5. Lembrando que de tudo isso que a gente está falando, Liz, a gente está falando de código aberto, então é natural que existam, é o que a gente chama até de final tune, uma melhoria em cima da melhoria, que vai criando novos modelos. Então, isso foi o que pode ter acontecido. E aí ele traz um ponto importante, que quando esse upload foi feito, não havia ainda a etapa do OPD. O que é essa etapa do OPD? É uma série de descrições que são divulgadas, né? Então, ainda não chegou nessa etapa. Então, ele acredita que quando isso acontecer, todos os créditos serão dados. Lembrando que o Nex está reclamando não do uso, ele está reclamando da falta de créditos. E aí, qual que é a grande questão para a gente trazer aqui? Não houve uma comunicação oficial do governo do Rio de Janeiro dizendo lançamos essa IA. O negócio viralizou por causa da Copa. E aí o atual prefeito do Rio, ele aproveitou para falar, olha, sim, estamos fazendo isso, que é o Cavalieri, né? E aí ele percebeu que já tinha viralizado, falou, tá bom, agora que o negócio foi viralizado, estou falando aqui, sim, o Rio desenvolveu o 3.5. Aí ele diz no final que, obviamente, que tudo isso manchou um pouco a questão, mas a gente sabe que ainda é possível fazer todas as correções, e o mais importante, aí eu concordo, achei que esse post do Rafael Quintanilha foi muito importante,
Não é porque a coisa saiu um pouco truncada, viralizou antes do tempo, não houve uma comunicação que não foi oficial, que a gente deve desmerecer esse trabalho que está sendo feito. Que é muito importante a gente ter uma IA que vai ser treinada aqui, mais do que isso, uma IA que tenha uma função pública. Então, sim, está acontecendo essa confusão toda aqui, estou trazendo fofoca do Rio de Janeiro para vocês, cariocas, Liz. E aí a gente vai continuar acompanhando e, obviamente, torcendo pelo Rio 3.5.